Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Marcos Vinícius Cavinato, consultor e engenheiro de segurança em redes de computadores. E nesse vídeo especial vamos falar sobre o WannaCry, o maior ataque cibernético que esse mundo já viu, que deixou muita gente e muita empresa, está deixando ainda ao redor do mundo, como esse jovem rapaz aqui da foto. E nesse tema especial, um vídeo especial com uma dinâmica diferente, com perguntas e respostas. Vamos lá. Primeira pergunta que nós vamos responder juntos aqui é: o que é o WannaCry afinal? O WannaCry, ele é um ransomware. Vocês devem ter ouvido já isso por aí. Talvez vocês não saibam que ransomware é uma palavra americana que significa resgate. E o ware vem de software. É o software de resgate. Isso não diz muita coisa, mas o que ele faz na verdade é, a partir do momento que ele consegue infectar uma máquina, ele encripta, ou seja, ele criptografa, ele embaralha todos os arquivos dessa máquina. Então te representa isso com esse lindo cadeado. A partir desse momento, tu, como usuário, perde completamente o acesso a todas as tuas fotos, vídeos, músicas, documentos, TCC da faculdade, tudo isso. E a única coisa que tu consegue enxergar de fato é uma tela como essa, onde eles falam: meu caro amigo, tua máquina foi encriptada, lamentamos muito, mas se você educadamente, generosamente, pagar para a gente certa quantia, aqui aproximadamente $300, a gente, através do Bitcoin, né, que é essa moeda, a gente não vai entrar no detalhe da moeda, mas é uma moeda digital, a gente libera a tua máquina. Então, depois do pagamento, eles te entregam uma chave que vai conseguir abrir esse cadeado mágico e tu tem acesso de volta aos teus arquivos. O ransomware, ele já está aí, ele data de 1989. Então ele já tem 27 aninhos, está chegando aos 30, vai chegando já ao peso da idade. Bom, a próxima pergunta naturalmente é: se o ransomware ele é de 1989, pelo menos a primeira aparição, qual que é a novidade aqui? Por que ele está fazendo sucesso agora? E a resposta é: o WannaCry ele não somente é um ransomware, como também é um worm. E o que é um worm? Vamos voltar lá para 1970, 1980, quando a gente tem os vírus, os primeiros vírus de computador. Talvez mais velhos que isso até. Mas os vírus, eles tinham um único objetivo que era o seguinte: infectar uma máquina e causar um grande estrago que deixava a gente puto da cara. Os caras não pediam dinheiro, os caras talvez estragassem algum arquivo, alguma coisa, a gente tivesse que formatar a máquina, mas ainda assim a vida não era tão ruim. Eram jovens, feios, sem amigos, sem namorada, espinhas no rosto. O tradicional jovem que está aprendendo a programar agora fazia o vírus e achava-se popular. A evolução natural dos vírus foram os worms, os vermes, né? Uma tradução bonita, são os vermes. Os worms não somente infectavam a máquina e causavam o mesmo estrago que o vírus, mas eles também tinham o objetivo de se espalhar na rede e causar esse estrago para mais máquinas. Então vamos pensar aqui numa empresa, numa firma, não só infecta uma máquina, como tenta se espalhar sem que o usuário percebesse por toda essa rede, através de uma coisa que a gente chama de scan, o escaneamento ou o reconhecimento dessa rede. Usar essa infraestrutura de rede, usar coisas simples como o próprio ping na rede, em vários IPs, para conseguir se espalhar. Então a novidade aqui no fundo é a primeira vez que a gente está vendo ransomware e worms juntos, ou seja, o ransomware que encripta a máquina com esse comportamento de se espalhar automaticamente. Próxima pergunta natural é: legal, já sei o que é, posso ser afetado? Apenas dispositivos Microsoft Windows podem ser afetados por esse ataque do WannaCry. Android não pode ser afetado, iPhone, iPad, dispositivos Apple em geral, MacBook não podem ser afetados, apenas Microsoft Windows. Isso aqui inclui XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows Server 2008, 2012, 2016. Todos eles, inclusive o 2003 também. Todos eles podem ser afetados pelo WannaCry. A exceção aqui é o Windows 10. Embora o Windows 10 tenha a vulnerabilidade que poderia ser explorada para que o WannaCry funcionasse no Windows 10, o desenvolvedor, o querido desenvolvedor desse ataque, ou os desenvolvedores,
eles não estão explorando. Então, na verdade, ele não funciona no Windows 10. O que, naturalmente, não quer dizer que, enquanto a gente conversa aqui, o mesmo hacker em algum lugar do mundo esteja adaptando o código para funcionar no Windows 10. Então, o WannaCry especificamente não funciona no Windows 10 hoje, pode ser que ele funcione amanhã. Os demais Windows, todos podem ser afetados. Dispositivos Android, Apple, não. Próxima pergunta: como que o WannaCry funciona? 3 conceitos importantes para poder explicar isso. Primeiro, vulnerabilidade. Segundo, um protocolo chamado de SMB. Terceiro lugar, um conceito que é de portas, principalmente a porta 139 e a porta 445. Vulnerabilidade para começar. Vulnerabilidade nada mais nada menos é do que a famosa cagada. De quem? Do desenvolvedor de código. O cara da Microsoft que desenvolveu um código deste protocolo chamado de SMB, quando ele desenvolveu esse código, o cara, ou os caras, ou o time de caras que fez isso, cometeu um erro que eles não perceberam na hora, não passou pelos testes de falhas e foi para o mercado. Esse erro, que a gente chama de vulnerabilidade, é uma brecha que existe no código que um hacker pode se aproveitar para fazer alguma atividade maliciosa. Então, nesse nosso caso, a vulnerabilidade ela pode existir numa máquina que estiver rodando esse protocolo SMB, que é um protocolo que a gente usa tradicionalmente para compartilhamento de arquivos e até de impressoras, por exemplo, numa rede, ou seja, numa rede empresarial, normalmente isso aqui está ativo. Então existe uma vulnerabilidade no SMB que opera em cima das portas 139 e 445, que se esta máquina não tiver uma atualização posterior a março de 2017, ela tem um grande problema que pode ser explorado pelo WannaCry. Então a gente falou antes que ela só explora Windows? Sim, então ela só explora Windows que não sofreram nenhuma atualização desde março de 2017 e que tenha o SMB ativo. E ele geralmente está ativo, está ligado e está usando as portas 139 e 445. Então, a partir do momento que essa máquina for infectada, e essa máquina pode ser infectada pelo simples fato dela estar ligada, não tem que clicar em lugar algum, só pelo simples fato dessa máquina estar ligada e estar conectada à internet, ela já pode ser afetada. Depois que essa máquina é afetada, ela é encriptada pela natureza do ransomware e pela natureza de worm dela, ela vai tentar se espalhar pela rede. Então, esse cara que vai ser o paciente zero dessa empresa, né? A partir do momento que o ransomware aqui, ou o WannaCry, entrar aqui dentro, ele vai vir aqui para as outras máquinas da rede e vai fazer o que a gente chama de scan, o escaneamento da rede. A primeira coisa que ele vai se perguntar é: cara, deixa eu ver se tua porta 139 e se tua porta 445 estão abertas. Estão? Legal, então eu vejo que tem SMB aí rodando. Deixa eu ver se tu tem a correção para essa vulnerabilidade. Tu não tem a correção para vulnerabilidade? Então eu vou me espalhar, vou até a tua máquina, vou encriptar a tua máquina e a partir dessa máquina vai se espalhar pela rede. Esse comportamento, percebam que não exige nenhum tipo de clique em e-mail, nenhum tipo de clique na internet. Isso aqui acontece pelo simples fato de ter uma máquina ligada na internet, no caso da primeira máquina infectada, e depois pelo simples fato de ter uma máquina conectada na mesma rede em que existe uma outra máquina que foi infectada. Então a isso nós damos nome de movimento lateral, movimento horizontal, e não exige nenhum tipo de interação do usuário. Por isso que está fazendo maior sucesso. Próxima pergunta: como se proteger contra o WannaCry? Eu vou botar aqui na tela exatamente o que eu coloquei num vídeo que fala exatamente de ransomware no dia 25 de setembro de 2016. Exatamente ipsiliter o que estava naquela apresentação. Em primeiro lugar, como pessoa, como usuário que está em casa, com a conexãozinha ali da NET, da Vivo, numa boa, o que vocês podem fazer? Em primeiro lugar, atualizar o sistema operacional. E eu sei que parece meio clichê, mas se vocês, empresas e pessoas, tivessem atualizado o sistema operacional Windows com o patch, né,
patch de atualização. O patch é algo que a Microsoft lança justamente para corrigir vulnerabilidades que são descobertas depois que o produto já foi vendido. Então, a Microsoft descobriu esse problema, essa vulnerabilidade que o WannaCry explora, e corrigiu ela em março desse ano. Qualquer empresa e pessoa que tiver atualizado o Windows depois de março de 2017 vai estar protegida. Atualizando o sistema operacional, a gente está tirando pelo menos essa versão inicial do WannaCry de cena. Ele já não consegue fazer o que ele nasceu para fazer. Então, em primeiro lugar, atualizar o sistema operacional, fazer isso com frequência. Em segundo lugar, manter o antivírus atualizado. Mais um que parece clichê, mas a taxa de incidência em máquinas que não tinham antivírus foi muito maior do que as que tinham antivírus. Percebam que eu não estou dizendo que o antivírus vai resolver o problema, pode ser que não resolva, mas ter ele dá uma chance menor, uma chance melhor, na verdade. A gente está falando de mitigação de risco aqui, né? Redução de risco. Terceiro lugar, e esse é muito importante, fazer um backup. Principalmente porque, como pessoa, como usuário e não como empresa, a gente tem muito mais do que dado financeiro e, enfim, nós temos geralmente fotos pessoais, vídeos pessoais, arquivos pessoais. Então manter o backup é uma boa prática. O importante aqui é que o backup ele pode ser feito na nuvem, legal. Pode ser feito num dispositivo, um HD externo, por exemplo, pode. Desde que o HD externo ele não esteja conectado com USB na máquina o tempo todo. O que o WannaCry faz, na verdade, é procurar por todas aquelas letrinhas, o C2 pontos, o D2 pontos, o E, o F, o G, o H, todos os drivers que a gente tenha mapeado, ele vai tentar entrar e encriptar. Então, se o teu HD externo estiver aqui conectado o tempo todo na máquina, é bem provável que ele vai ser encriptado também. E aí não vai ter nenhuma utilidade. Ou seja, põe na cloud, põe no HD externo, mas tira ele da máquina, põe num servidor de rede que não esteja mapeado a um drive sem senha. Essas são possibilidades. Quarto lugar, e-mail web é a tradicional frase da mãe do cara que fala não clica onde tu não conhece. Não abre e-mail com anexo que tu não conhece, não clica em site que tu não conhece. Simples, né? Mas a curiosidade humana não deixa isso ser fácil de acontecer. Quinto lugar, sorte. O único motivo pelo qual esse ponto está aqui é porque quando eu falei disso em setembro, sorte era uma opção. Lamento informar-lhes que não é mais uma opção. Se a tua máquina foi encriptada, não existe no ano de 2017 nenhuma forma de tu decriptar, de tu ter uma senha, uma chave que consiga decriptar. Talvez se a gente pegar todas as máquinas, todos os computadores ao redor do mundo, pensa nos bilhões de máquinas que a gente tem por aí, se todos eles ao mesmo tempo trabalhassem juntos para tentar quebrar a senha, talvez levasse aí em torno de milhares de anos para conseguir fazer isso. Então, a mensagem aqui é: sorte não adianta de nada. Se vocês verem aquela tela vermelha pedindo para pagar o resgate, não tem o que fazer a não ser pagar. Por isso que tem que prevenir. E o último lugar faço questão de mencionar isso aqui, não pagar. E essa eu sei que é dura, né? Principalmente para a pessoa, que é o tópico aqui. A vida do cara pode estar encriptado aqui, a tendência maior é pagar, mas a recomendação é não pagar, que quando a gente paga, a gente está basicamente financiando esses criminosos. Quando a gente fala de empresa, a mudança aqui é 2 itens a mais. Em primeiro lugar, e é uma coisa que eu vejo faltando muito por aí, é a questão de arquitetura de soluções. A gente chama isso de soluções em camadas. Esquecer essa ideia, esse conceito ultrapassado de que ter firewall igual estar protegido e não ter firewall igual não estar protegido. Ou essa ideia de que o firewall é a única condição necessária e suficiente para estar seguro. Isso não é verdade. Tem que ter uma solução em camadas com anti-spam, proxy, firewall, solução de endpoint, solução de inteligência de rede, por aí vai, IPS, e a gente pode nomear aqui, mas ter uma arquitetura é importante. E último lugar, e esse aqui eu falo praticamente da boca para fora, porque eu sei que 90% das empresas não tem isso. É um plano de resposta a incidentes, que é basicamente o que a gente faz quando shit happens, né? Quando a gente vê que o problema aconteceu, as máquinas estão todas sendo encriptadas, o que a gente faz? Bom, quando a gente não tem um plano de resposta a incidentes, a gente faz coisas do tipo tirar as máquinas da tomada. A gente viu isso acontecendo na última semana. Isso não é um plano de resposta a incidente apropriado. Mas
é importante ter um plano de resposta a incidentes, o PRI, uma ação para casos como esses. E a última pergunta é: passados aí já alguns dias, 3 dias já do dia do evento, acabou? É isso? É isso que tínhamos para hoje? Não. Em primeiro lugar, a gente segue vendo casos de WannaCry por aí e funcionando. Mas pior do que isso, digo para vocês que as previsões não são boas. Agora que o pessoal aí percebeu que essa ideia de ransomware junto com worm, ou seja, encriptação, junto com movimentação lateral, a capacidade de se espalhar numa rede, funciona, o investimento dos hackers deve ser exatamente nessa área aí. Então a gente deve ver em breve, nos próximos dias, diversas variações que explorem isso ainda mais para outros sistemas operacionais. O único motivo pelo qual a gente está hoje limitado ao Windows para o WannaCry é porque ele está explorando, o WannaCry explora o SMB, que é um protocolo de Windows. Tem outros protocolos que não são específicos do Windows, são de todos os sistemas operacionais, que se explorados vão fazer esse ataque funcionar para todos. Passados 3 dias já do evento principal, a gente já encontrou, já viu algumas variações do próprio WannaCry. Talvez vocês tenham lido por aí que teve um cara, um jovem de 22 anos, que parou o ataque no mundo inteiro sem querer. Ele registrou um domínio lá e no momento que ele fez isso, o WannaCry parou de funcionar. A gente não vai entrar no detalhe de como o WannaCry fazia um HTTP GET e como esse mecanismo funcionava, mas o importante é que, desde que isso aconteceu, no sábado ou domingo, já tem novas versões do WannaCry, ou seja, o hacker lá do outro lado do mundo pegou o código-fonte, mudou umas 2, 3 linhas do código, compilou e executou um novo código, que é completamente novo, que já está funcionando de novo. Então, a gente já viu algumas outras variações, a gente já viu o WannaCry entrando em redes nessa primeira segunda-feira através de arquivos Excel, ou seja, tu abre aquela planilha Excel para fazer teu trabalho, e aí lá em cima vai ter uma aba dizendo de Enable Edition, né, permitir a edição, e depois uma de permitir as macros, essa é a palavra-chave, o macros, e que se tu permite essa macro, tu basicamente está abrindo a porta para o WannaCry vir aqui encriptar a máquina e fazer todo aquele estrago. Então a gente já está vendo algumas variações e mais delas devem vir nos próximos dias. Dito isto, chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Não esqueçam de clicar aqui embaixo no botão de subscribe, de registrar-se no canal. Deixe suas dúvidas, comentários, que sempre que possível eu respondo para vocês. Muitíssimo obrigado e voltem sempre.